Quem tem medo. Quem tem medo. Você tem medo? Sabe falar disso em inglês? Então bora. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Vinícius Narciso e se você é uma pessoa comum, normal, você já sentiu medo, tá sentindo medo ou já vai sentir em algum momento. E aí você precisa falar sobre isso em inglês. Como é que você fala sobre o medo em inglês? Eu vou focar hoje nesse vídeo em 3 palavras principais: afraid, scared e frightened. No final tem uma palavrinha bônus, que é um medo maior, quando você tem um medão, apavorado, apavorante. Mas vamos focar nessas aqui primeiro, tá? Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: essas 3 palavrinhas aqui servem para falar de medo em geral. E elas são intercambiáveis, ou seja, se não quiser usar a primeira, você pode usar a segunda. Não quer usar a segunda? Pode usar a terceira e o significado, no geral, vai ser o mesmo. Ele vai se manter, não vai ter muita diferença, tá? Na regra gramatical vão ter algumas exceções, que aí você tem que tomar cuidado. Ó, nessa situação aqui, nesse tipo de frase, você pode usar essa e essa não. Isso daí a gente já vai esclarecer, já vai chegar lá. Mas no geral, pensou em medo, pensa nessas 3 aqui. E para exemplificar o que eu estou falando é o seguinte: se você tem a frase Many children are afraid of cockroaches. Muitas crianças têm medo de baratas. Se você trocar o afraid por frightened of ou scared of, o significado é o mesmo. Muitas crianças têm medo de baratas, não muda nada. Vamos lá então, vamos estudar um primeiro padrão de frases que você pode colocar na prática. I was afraid of injuring my foot. Eu estava com medo de machucar meu pé. Como que eu falo isso? I was afraid of. Então a primeira coisa é depois do afraid vem of. I was afraid of injuring. Injuring é o verbo injury com ing no final. I was afraid of injuring my foot. Eu estava com medo de machucar o meu pé. Então o padrão é a palavra, nesse caso eu usei afraid, poderia ser scared, poderia ser frightened, of vem depois e o verbo no ing. I was afraid of injuring my foot. I was scared of injuring my foot. I was frightened of injuring my foot. Tudo vai significar eu estava com medo de machucar o meu pé. Então esse tipo de frase com of e verbo no ing serve para os 3. Você pode usar os 3 palavrinhas que vai funcionar, vai ter o mesmo significado. Eu estava com medo de machucar meu pé, tá bom? E o segundo exemplo é of mais o pronome. Beth is scared of him. A Beth tá com medo dele. Ela tá com medo dele lá, ó. Beth is scared of him. Enquanto você tem o of e o him, é mais comum usar scared e afraid. Beth is scared of him. Beth is afraid of him. Você vai ouvir mais isso do que frightened. Você pode usar frightened. Você pode falar Beth is frightened of him. Não está errado, mas não é tão natural. É mais comum você ouvir eles falarem assim: Beth is scared of him. Beth is afraid of him. Isso é mais comum, soa mais natural, tá bom? E aí tem o uso daquilo que eles chamam de infinitivo, né? I'm not afraid to tell the truth. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Não tenho medo de dizer a verdade. I'm not afraid to tell the truth. Então esse, eu não tenho medo de dizer. To tell, esse to tell the truth, serve para os 3. Você pode falar I'm not afraid to tell the truth, I'm not scared to tell the truth, I'm not frightened to tell the truth. Você pode também falar she was scared to go out at night. Ela estava com medo de sair à noite. She was scared to go out at night. Aqui também a mesma coisa. Você pode usar scared, frightened ou afraid, que vai funcionar igual. Então no infinitivo, esse to mais o verbo, eu tenho medo ou não tenho medo de tal coisa, de fazer isso, de fazer aquilo, você pode usar as 3 que vai funcionar. Bom, e até agora a gente está falando de medo, né? Tem a questão também de susto, falar sobre susto, que é ali um derivado do medo, né? They were frightened by the explosion. Eles ficaram assustados com a explosão. Teve a explosão, pum, e assustou. They were frightened by the explosion. Então aqui eu estou usando by. They were frightened by the explosion. Então eles ficaram assustados com a explosão. Esse com, você pode usar frightened, você pode usar scared. They were scared by the explosion. Eles ficaram assustados com a explosão. É a mesma coisa, o significado não muda nada. Frightened by, scared by. Assustados com isso, assustados com aquilo, quando você usa o by depois da palavra. Agora, afraid by não existe. Eles não vão falar they were afraid by. É até estranho você falar, nossa, they were afraid by the explosion. Não.
Aqui você não usa, tá? They were frightened by the explosion. They were scared by the explosion. Mesmo significado, falando de susto. Eles ficaram assustados, mas nunca afraid by. Não usa afraid by porque não existe, tá bom? E a dica é a mesma se não tiver o by, né? Porque aqui o by a gente tá falando assustado com aquilo, assustado com isso. Agora, se for uma frase assim, she's a scared woman. Ela é uma mulher assustada. She's a scared woman. Ela é uma mulher assustada. She's a frightened woman. Ela é uma mulher assustada. Mesma coisa. Agora, você não vai falar she's an afraid woman. Então não é por causa do by aqui, né? By afraid. By afraid não existe. Mas quando você quer falar de susto, não usa afraid de qualquer jeito, mesmo que a estrutura da frase for diferente. Se você falar she's an afraid woman, isso aqui não existe, essa frase não faz sentido, tá? Pensou em susto? Tá falando de susto? Scared. Frightened. Afraid não existe, não significa susto. E uma dica para quem quer falar de susto, muita gente me pergunta, como é que eu falo, puta, levei um susto, você me assustou. You scared me. You scared me. Puta, você me assustou agora, hein? Você me assustou. You scared me. Scared, para falar desse tipo de coisa, de susto assim, sabe, tipo de brincadeira, ou de levar um susto por acaso, por acidente, scared. You scared me. Você me assustou. E para aumentar o seu vocabulário, vai aqui umas dicas, ó. Frightened, frightening. Frightened, frightening. O que isso quer dizer? I was frightened by the gunshots. Eu fiquei assustado com os tiros. Tiroteio lá, bum, fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado com os tiros. It was a frightening experience. Foi uma experiência assustadora. Então, experiência assustadora, frightening. Eu fiquei assustado, eu fiquei frightened. Então, as pessoas ficam frightened. Elas ficam assustadas. Pensou em pessoas? Frightened. Situação, uma experiência assustadora? Frightening. Então, frightening, experiência, situações, frightened, pessoas. A mesma coisa para scared e scary. I was scared by the gunshots. Eu fiquei assustado com os tiros. It was a scary experience. Foi uma experiência assustadora. Então, aqui é a mesma coisa. Scared, assustado. Eu fiquei assustado. E a experiência foi scary. Foi uma experiência assustadora. E eles usam scary para falar de movie, né? Scary movie é filme de terror. A gente traduz como filme de terror. É um filme assustador, porque o filme é assustador. Então, scary movie. E a dica bônus é para expressar quando você tá cagando de medo. Cagando de medo. Você tá com muito medo. Muito, muito, muito medo. I was terrified by the gunshots. Terrified. Aterrorizado. Eu fiquei aterrorizado com os tiros. Eu fiquei apavorado com os tiros. Então, terrified é um nível de medo muito grande. Você ficou com muito medo. Você ficou aterrorizado, apavorado. E aí você pode usar também terrifying. It was a terrifying experience. Então, a experiência foi aterrorizante, foi apavorante. Terrifying. Então, terrified, quando você fica apavorado, e terrifying é quando é uma situação apavorante. Então é isso, meu povo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com todo mundo que precisa, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Um abraço.